Olá! Resolução dos exercícios propostos da revisão do primeiro bimestre. Vamos ao quadro. Questão número 1. Considere as seguintes afirmações. Ao dissolver açúcar na água, o ponto de ebulição da água aumenta. Verdade. Propriedades coligativas. Tendo o material dissolvido no líquido, dificulta a evaporação do líquido, sendo necessária maior temperatura para ebulição. Item correto. 2. O efeito tonoscópio é o abaixamento da pressão de vapor de um líquido devido à adição de um soluto não volátil. Sim, tonoscopia estuda o abaixamento da pressão de vapor. Ebulioscopia estuda o aumento da temperatura de ebulição do líquido, ambos por adição de soluto não volátil, como é o açúcar. Item 3. O aumento da temperatura de ebulição depende da concentração de partículas dispersas e não do tipo de partículas. Perfeito. Todas as propriedades coligativas que a gente brinca lá de mais você só depende do número de partículas em solução e não do tipo delas. Os 3 itens estão verdadeiros. Considere as seguintes soluções aquosa para os exercícios 2, 3 e 4. Solução A, 0,7 mol por litro de cloreto de sódio. Solução B, 1 mol por litro de sacarose, que não se ioniza por ser um açúcar. NaCl é um sal, vai se ionizar. Solução C, 1,5 mol por litro de glicose, que também não se ioniza por ser um açúcar. E a solução D, 0,4 mol por litro de sulfato de sódio, que vai separar o íon sódio, que é o cátion, do íon sulfato, SO4, que é o chamado ânion. Questão número 2. Coloque as soluções em ordem crescente de concentração de partículas dispersas. Então, aqui nós temos a resolução. NaCl separa em 1 mol de Na, 1 mol de Cl. 0,7 mol por litro vai me produzir 0,7 de Na, 0,7 de Cl, tendo um total de 1,4. Sacarose e glicose não ionizam, é a concentração que tinha marcado lá. Na solução D, que tem o sulfato de sódio, vai produzir 2 mols aqui do íon sódio e 1 só do sulfato. Como a concentração era 0,4, nós vamos multiplicar por 3. 0,8 mais 0,4 vai dar 1,2. Então, nós temos aqui a ordem crescente do número de partículas. Então, aqui tinha menos partículas, a solução B, que é 1, depois a solução D, que deu 1,2, a solução A com 1,4 e, por último, a solução C de glicose, 1,5. A ordem correta seria essa, B, D, A, C, porque está pedindo a ordem crescente. O maior é este, menor é este. Na questão de número 3, qual a solução com maior ponto de ebulição? Quanto maior, mais você. Quanto mais partículas, quanto mais concentrada, mais alto o ponto de ebulição. Então, a solução que tinha a maior quantidade de partículas, solução C, é que vai apresentar a maior temperatura de ebulição. Qual a com a menor pressão de vapor? Então, nós temos que a adição do soluto, a tonoscopia, abaixa a pressão de vapor. Quanto mais partículas dispersas, mais baixa. Se ele está pedindo aqui a maior pressão de vapor, a maior pressão de vapor é a que tem menos partículas. A solução B, que tinha 1 mol por litro, que tem a menor concentração de partículas. A temperatura de ebulição de uma solução aquosa de cloreto de sódio sob temperatura constante tende a aumentar ou diminuir com o decorrer da ebulição? Justifique. Ela tende a aumentar. Porque à medida que a água vai evaporando, a solução vai ficando menos concentrada. Se deixar evaporar até secar, sobra só o soluto. Então, quanto menos água para a mesma proporção de soluto, para a mesma quantidade de soluto, quanto menos água tem porque está evaporando, mais concentrada a solução, mais alta a temperatura para entrar em ebulição. Então, continua aumentando. Quem mantém a temperatura constante durante a ebulição é a substância pura. Se nós estamos falando de uma solução de água com sal, já não é uma substância pura, portanto a temperatura varia durante a mudança de estado. Olha aqui nesta questão número 6, nós temos aqui esse diagrama que se refere a 3 líquidos A, B e C.
Numa mesma temperatura, temos aqui a pressão de vapor do líquido A é a mais alta. Então, nessa temperatura, o líquido A tem mais vapores do que o líquido B e mais vapores do que o líquido C. Portanto, o líquido A é o mais volátil. O líquido mais volátil é o A, correto. Só que ele está pedindo a alternativa incorreta. A pressão de vapor do líquido B é maior do que a do líquido C para uma mesma temperatura. Pega qualquer temperatura aqui, ó. Então, aqui, 80 graus. A pressão do B está lá em cima, ó. A do C está aqui embaixo. Portanto, a pressão de vapor do B é maior do que a do C, como está dizendo aqui na letra B, que está correta, mas ele quer a incorreta. A temperatura de ebulição a 1 atm para o líquido C é 120 graus. 1 atm é a mesma medida de 760 milímetros de mercúrio, que está aqui. Então, quando a pressão de vapor do líquido C for 760, é a temperatura que ele vai estar em ebulição. Então, projeta no gráfico, você chega aqui, projeta para cá, você vê 120 graus, o valor correto do ponto de ebulição do líquido C a 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Alternativa D. A temperatura de ebulição no pico do Monte Everest, que são só 240 milímetros de mercúrio, então a pressão de vapor do líquido tem que se igualar a essa. É de 20 graus para o líquido A. O líquido A, essa curva aqui do mais volátil, a 20 graus, ele entra em ebulição. No nível do mar, ele entraria em ebulição a 60 graus. Mas lá no Monte Everest, como a pressão, o ar é rarefeito, a pressão atmosférica é baixa, é mais fácil o líquido entrar em ebulição. Isso até justifica a última alternativa. Quanto maior a pressão atmosférica, quer dizer, está apertando o ar, está apertando o líquido para baixo. Mais difícil vai ser para ele entrar em ebulição. Quanto maior a pressão atmosférica, menor será o ponto de ebulição, maior será. No litoral, nós temos uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio. O ponto de ebulição da água é 100 graus. Aqui em Mogi, nós temos uma menor pressão, 700 milímetros de mercúrio. O ponto de ebulição é menor do que 100. Portanto, quanto maior a pressão atmosférica, maior o ponto de ebulição do líquido puro. E aí, conseguiu acertar todos? Qualquer dúvida, manda lá para mim no ClassZap. Tchau!